pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar do livro Cela Sem Portas, do Marcel Trigueiro. O Marcel, ele escreveu esse livro, que na verdade é o segundo livro de uma série, que ele está escrevendo, uma série policial. Eu fiz uma pequena entrevista com ele por e-mail. Se você está vendo o vídeo pelo blog, a entrevista vai estar logo abaixo do vídeo. E se você está vendo pelo YouTube mesmo, eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição do vídeo. Mais algumas coisas sobre o Marcel. O Marcel é do Rio de Janeiro. Esse livro se passa no Rio de Janeiro. Você vê bem aquele olhar de quem conhece a cidade, conhece os problemas da cidade, principalmente os problemas de segurança pública. O Marcel é formado em ciência da computação e ele sempre falaram que ele escrevia bem, as pessoas que ele conhecia e liam textos dele, até textos acadêmicos mesmo, falavam que ele escrevia bem. Então, um dia a esposa dele também incentivou ele a escrever um romance e ele pensou por que não e resolveu escrever. O resultado disso foi o próximo álbum, que é o primeiro livro dessa série policial que ele está escrevendo. Ele fez uma série policial em que os livros não estão diretamente relacionados, que você não precisa ler na ordem. Eles têm uma relação. Pelo que eu entendi, o Matheus, que é da Polícia Federal, ele também está presente no primeiro livro, só que ele ainda era um perito. E nesse livro ele já é um agente de inteligência. Mas o Matheus não é o único personagem, assim, ele aparece, tem uma importância na trama, mas ele não é necessariamente o personagem principal pra mim, assim, porque há vários personagens importantes, há vários policiais, cada um fazendo a sua parte nesse livro, e alguns meio que correndo no time contrário, como vocês logo pescam lendo esse livro, embora o Marcel goste de te deixar sempre na dúvida se aquele personagem é vilão ou bonzinho. O Marcel falou na entrevista que pretende escrever outros livros dessa série policial, mas que não sabe se o Matheus vai aparecer de novo ou não, que ele tem uma ideia de que a história se passa daqui a 40 anos, então ele já seria um senhor, então ele não sabe se o Matheus vai continuar participando ativamente da dinâmica dos próximos livros, mas ele também falou que pode mudar de ideia, enfim. O Marcel acabou criando uma pequena editora, então ele pretende relançar esses livros. Esse Cela Sem Portas já foi ele mesmo que procurou e resolveu todas as questões do livro. Foi seu próprio editor, como ele coloca na entrevista. Para você adquirir esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um e-mail para contato, para você comprar o livro. Se você quiser comprar em e-book, eles estão disponíveis na Amazon, também vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas falando um pouco da história do livro, né? Esse livro vai contar a história de um sequestro de um ônibus e dentro dele cerca de 15 reféns e um deles é uma professora chamada Ângela. Ela é professora de um colégio para crianças com necessidades especiais, com deficiências variadas, e ela acaba sendo uma das reféns do sequestro nesse ônibus. A gente também fica conhecendo rapidamente outros reféns, mas a refém principal aí, o enfoque é na Ângela. E também nas pessoas que gostam dela. Uma dessas pessoas é o Miguel, que é aluno da Ângela. Ela é excelente professora, o Miguel adora. E o Miguel tem uma deficiência, que ele tem uma esclerose, dessas que paralisa o corpo inteiro, então ele só tem um movimento nos olhos e num dos dedos da mão. Então ele consegue utilizar um computador muito bem, ele se comunica com todo mundo pelo computador, ele escreve o que ele quer falar. E com os pais e com as pessoas muito próximas, ele piscando, os pais conseguem entender. Então há uma situação toda delicada relacionada ao Miguel, mas ele é muito inteligente, assim, ele tem um quê meio hacker e conhece hackers. Então, ele tem uma participação bem ativa até no desenvolvimento desse caso, para tentar ajudar sua professora, o que é bem bacana. A gente tem vários núcleos nesse livro, a gente tem os policiais da Polícia Civil, que tem uma divisão especial para sequestro, eles vão entrar ativos, vão tentar resolver. A gente tem um núcleo de policiais militares, e junto traz toda essa carga da questão do policial militar, da corrupção, da dificuldade de estabelecer os limites entre a violência exagerada, a atividade que eles têm que fazer, que é o trabalho deles, a questão do bandido bom é bandido morto, por exemplo,
que muitas pessoas acham e que alguns policiais acham também. A questão de alguns policiais se sentirem meio vítimas e oprimidos demais também, porque só mostram um lado ruim da polícia. Há várias questões dentro da PM, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que estão exemplificadas nesse núcleo de policiais da PM. E a gente, dentro desse núcleo, a gente tem o Coronel Macedo, e ele é um dos personagens e ele tem uma filha que questiona muito, que desde a adolescência critica muito o pai e o trabalho da PM, por conta de todos esses casos que a gente acompanha, de pessoas que desapareceram, de pessoas que foram assassinadas que não tinham nada a ver com o tráfico, ou até mesmo de bandidos que são assassinados antes de ter um julgamento. Todas essas questões estão envolvidas nessa parte da PM, que é muito bacana. E inclusive a questão da corrupção, da formação de milícias, da corrupção envolvendo políticos que querem se beneficiar de que tal situação ocorra ou não, e vários crimes paralelos a esse sequestro do ônibus. Além disso, a gente tem os bandidos que sequestram o ônibus, que são personagens muito bem descritos, e você vê a certeza deles em algum momento e a confusão ao mesmo tempo. Você vê que eles são peões ali num crime bem maior que eles. Quando o sequestro começa, eles acham que é um assalto, né? Porque eles começam a catar o celular de todo mundo, mas aí o sequestro é anunciado. Aí a gente tem bem trabalhado essa questão do pânico, dos reféns também, daquela coisa de achar que é um assalto e depois descobrir que é um sequestro, que você não sabe quando que você vai sair dali. O ônibus desligado, sem ar-condicionado, com as janelas fechadas, um calor danado. As pessoas começando a passar mal. E o diálogo da polícia com os bandidos, a tentativa da polícia civil para que alguns reféns sejam soltos, tentando negociar. Logo depois que a gente descobre que na verdade é um sequestro, na verdade a gente já sabe isso da sinopse, né? Mas na narrativa, quando é anunciado que é um sequestro, eles falam que tem exigências, e uma dessas exigências é que um bandido, chefe do comando lá que esses bandidos são, seja solto da penitenciária que ele tá. E isso movimenta várias coisas também na trama. E mesmo com a decisão do secretário de segurança de soltar esse bandido, a gente percebe que será que esse bandido sabia que... será que esse plano é do bandido mesmo de ser solto? Ou é de um comando rival? Ou é de uma outra pessoa que está envolvida? Enfim, há todo um trabalho de suspense e mistério em cima disso, de por que eles querem que esse bandido seja solto. Se é só para dar liberdade mesmo, ou se tem alguma outra questão envolvida. Há todo um mistério que eu não posso contar para não revelar a trama. Mas aí, como eu falei, está envolvido corrupção, política, corrupção interna da polícia, milícia, há todo um aparato aí. E como é que entra o Matheus nessa história? Uma das ameaças dos bandidos é que se eles não soltarem logo esse bandido da prisão, eles vão matar uma pessoa. Só que isso não acontece exatamente da maneira como que os policiais e todo mundo que está ali acompanhando o caso desesperado espera. Há uma coisa diferente que essa coisa vai envolver um agente lá da Federal nesse caso, e aí que a trama anda e o mistério também acaba aumentando. Enfim, eu gostei muito de ler o livro, é um livro muito dinâmico. O foco narrativo vai acompanhando os diferentes personagens que estão envolvidos, todos esses núcleos que eu falei pra vocês. Tem ali capítulos que contemplam cada um. A gente vai conhecer um pouquinho da Ângela, um pouquinho da família do Miguel, um pouquinho da história do Matheus, um pouquinho dos bandidos, o que está acontecendo com eles. Vai acompanhar o Coronel Macedo lá na PM e também a chefe ali da Polícia Civil, a encarregada da questão do sequestro. Todo mundo tentando trabalhar de forma
a cooperar para resolver o sequestro, para que nenhum refém morra, e ao mesmo tempo algumas pessoas jogando sujo e acabando e atrapalhando a investigação. A gente não tem um papel de um detetive só nessa questão de elucidar o mistério desse livro. A gente tem vários policiais trabalhando. É claro que o Matheus acaba se destacando pela questão da parte de inteligência, de investigar através de computadores, trocas de e-mail, mensagens, mas tem outros profissionais trabalhando também. O próprio Miguel, como eu falei, acaba sendo uma pontinha ali que ajuda, o que é bacana. Então há uma constante troca entre esses personagens que não necessariamente se conheciam antes, mas que vão colaborar e trabalhar juntos para liberar logo os reféns. O sequestro é de manhã cedo, umas 8 horas da manhã, e vai até mais ou menos o meio-dia. Então a gente tem uma coisa, não 24 horas, que nem a série 24 horas, né? Porque não é um dia inteiro, mas a gente tem uma coisa ali minuto a minuto e corrida contra o tempo que ajuda muito no dinamismo aí da história. Ter tantos personagens, às vezes eu senti a necessidade de conhecer um pouquinho mais de alguns personagens. A Ângela, por exemplo, ela conversa com um alter ego que não é exatamente um alter ego. De vez em quando ela pensa o que uma Ângela mais nova e mais magra pensaria. Aí rola aquele conflito com o que ela hoje pensa e o que ela mais nova pensa. E isso não me convenceu muito, porque quando você coloca que ela pensa nela mais nova e mais magra, mostra uma mulher insatisfeita, pra mim, mas ao mesmo tempo ela é uma profissional competente, ela tem 2 filhas, é casada, parece satisfeita com a vida que ela leva, sabe? Então eu não consegui muito imaginar a Ângela com esse pensamento de o que eu pensaria se eu fosse mais magra e mais nova. Enfim, eu achei que isso ficou um pouco confuso. De repente, se a gente conhecesse mais a Ângela, mais profundamente, ficaria mais fácil de visualizar por que ela tem esse tipo de pensamento. É claro que ela tá ali numa situação horrorosa, né? Mas, se eu não me engano, isso acontece até um pouco antes dela ser sequestrada, esse recurso, né, dela conversando consigo mesma. Só que esse outro ela é mais magra e mais nova, e eu não gostei muito disso, eu achei que não colou muito pra mim. Mas os personagens que eu conheci eu gostei bastante, e é um livro que eu fiquei nervosa, que eu queria terminar pra saber ter certeza se todos os personagens ficariam bem. Não vou contar pra vocês se eles ficam bem ou não, mas eu fiquei com essa angústia de que acabasse aquilo logo. E eu até tava lendo dentro do ônibus e fiquei assim, meio paranoica. A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, a gente tem certo medo, né? Porque sabe que a violência aqui é muito grande. Não só aqui no Rio de Janeiro, né? Mas não é nada muito impossível de acontecer, você ser assaltado ou ter o ônibus sequestrado. Eu nunca fui assaltada e espero que isso nunca aconteça comigo, mas eu conheço muitos e muitos casos. Então há uma insegurança assim que combina muito bem, se encaixa muito bem com o que acontece nesse livro. É isso então, pessoal. Não deixem de conferir a entrevista com o Marcel. Se você quiser comprar o livro, vou deixar o caminho aqui na descrição do vídeo e no texto do blog também, se você está vendo esse vídeo pelo blog. É isso então, pessoal. Não deixe de curtir, de ajudar a compartilhar, e se puder se inscrever no canal ou no blog ou nos dois também.
eu vou ficar muito feliz. E também não deixem de prestigiar esse romance policial, se você gosta de romance policial, não deixe de conhecer o trabalho do Marcel. Até a próxima, tchau, tchau!